Bem-vindos ao Mistérios da Ciência! Eu sou a Nova, sua analista científica. Hoje vamos estilhaçar o senso comum com uma pergunta brutal. Por que fabricar mísseis balísticos hipersônicos ou reatores nucleares é, teoricamente, muito mais simples do que criar um sistema de navegação GPS do zero? O Irã, por exemplo, produz drones kamikazes avançados, mas depende de satélites de outros países para guiá-los no céu. Nós frequentemente subestimamos a complexidade monumental da tecnologia por trás dos mapas digitais em nossos smartphones. Na realidade, um sistema de navegação por satélite é, sem dúvida, uma das conquistas de engenharia mais improváveis e complexas de toda a história da humanidade. É uma dança invisível de dados que conecta o cosmos diretamente à palma da sua mão, exigindo uma precisão matemática assustadora. Se uma nação possui forças armadas incrivelmente poderosas e autossuficientes, não seria perfeitamente lógico que ela também tivesse seus próprios satélites para guiar seus mísseis de precisão? Por que eles dependem tanto de tecnologias externas, correndo o risco de serem desconectados a qualquer momento? A resposta para esse paradoxo não está na fraqueza militar, mas nas leis implacáveis da astrofísica. Além das leis da física, há limitações logísticas de uma escala tão massiva que desafiam a economia de continentes inteiros. Atualmente, existem apenas 4 sistemas de navegação global em operação em todo o planeta Terra. O GPS, pertencente aos Estados Unidos, o GLONASS, da Rússia, o Galileu, da União Europeia, e o Beidou, desenvolvido pela China. Nenhum outro país conseguiu alcançar esse patamar exclusivo. A razão pela qual nenhuma outra nação conseguiu se juntar a este oligopólio espacial é baseada puramente em uma ciência incrivelmente brutal e intransigente. Para compreender verdadeiramente este paradoxo tecnológico, precisamos primeiro dissecar a diferença fundamental e abismal entre construir uma arma ofensiva de uso único e estabelecer uma infraestrutura passiva que deve operar perfeitamente no vácuo do espaço. Construir um míssil balístico significa, em essência, criar um projétil pesado que é lançado de um ponto A para atingir um ponto B, seguindo um cálculo de trajetória parabólica altamente previsível. Estamos falando de física clássica, princípios de propulsão e aerodinâmica que já foram dominados pelas superpotências desde o auge da Guerra Fria. É um problema de força bruta, explosões controladas e gravidade. Um foguete militar é projetado para perfurar a atmosfera terrestre com uma força tremenda, viajar pelo espaço suborbital por um breve período e, em seguida, despencar sobre o alvo predeterminado com fúria cinética. É um evento violento e de curta duração. No entanto, criar um sistema de navegação global não é, de forma alguma, tão simples quanto arremessar um ou 2 objetos metálicos para a órbita da Terra. Um sistema de navegação exige a existência de uma infraestrutura colossal que flutue perpetuamente acima do nosso planeta. Esses satélites devem transmitir sinais de rádio de forma incessante 24 horas por dia, com um nível de precisão que parece desafiar as próprias leis naturais. Não se trata de uma grande explosão heróica, mas sim de uma harmonia matemática extremamente silenciosa, perene e precisa. Mísseis hipersônicos são maravilhas da engenharia mecânica, movendo-se a velocidades aterrorizantes, excedendo 5 vezes a velocidade do som. Eles são meticulosamente projetados para contornar radares inimigos e vaporizar alvos em questão de minutos. Mas aqui está o detalhe crucial. Sem uma orientação de navegação externa contínua e milimetricamente precisa, um míssil, por mais rápido que seja, é inútil. Sem o GPS, essa arma formidável se transforma apenas em uma bala perdida gigante e extremamente cara, vagando cega sem saber suas próprias coordenadas no espaço tridimensional. Ela necessita desesperadamente de olhos oniscientes no céu para guiar seu caminho de forma constante, corrigindo desvios aerodinâmicos em tempo real. E construir esses olhos no céu é o verdadeiro teste de fogo para qualquer nação. Muitos entusiastas da geopolítica assumem erroneamente que qualquer país com um programa espacial básico poderia facilmente montar seu próprio GPS. É um erro comum. O fato incontestável é que lançar um satélite de comunicação padrão ou um satélite espião de baixa altitude é uma tarefa fundamentalmente diferente de orquestrar uma constelação inteira de navegação, que exige sincronia absoluta e perfeita. Satélites espiões operam com um propósito direto. Eles precisam apenas focar suas lentes, capturar imagens de alta resolução de instalações na Terra e transmitir esses pacotes de dados de volta para a base.
Satélites de comunicação, por sua vez, atuam basicamente como espelhos gigantes no espaço, rebatendo sinais de televisão ou internet de um continente para outro. Suas funções são lineares e isoladas. Em contrapartida, os satélites de navegação são bestas matemáticas de outra categoria. Eles não apenas retransmitem dados, eles devem realizar cálculos contínuos e hipercomplexos de espaço e tempo simultaneamente. Eles precisam saber exatamente onde estão, que horas são no nível subatômico, e transmitir essa equação para bilhões de receptores terrestres. É aqui que a ciência esmaga o senso comum da geopolítica. O primeiro obstáculo monumental que faz com que nações como o Irã recuem imediatamente de suas ambições de criar um GPS próprio é a escala massiva da constelação em si. Um sistema de navegação global verdadeiro simplesmente não pode funcionar com apenas 5, 10 ou até 15 satélites. A física orbital e a geometria tridimensional do espaço sideral exigem um número mínimo que é incrivelmente específico e absoluto. Para ser capaz de determinar a posição exata de uma pessoa ou de um míssil em qualquer lugar da superfície da Terra, desde os desertos mais quentes e inóspitos até a vastidão dos oceanos, o receptor no solo deve ser capaz de VERY, ou seja, receber o sinal de linha de visão de pelo menos 4 satélites simultaneamente em um céu aberto. Guarde bem este número: 4 satélites, a todo momento. 4 satélites precisos, comunicando-se simultaneamente a cada fração de segundo, sem interrupções ou zonas mortas. Esta não é uma recomendação de engenharia. É uma lei da geometria básica do universo que não pode ser contornada, negociada ou hackeada por nenhuma tecnologia militar moderna. Sem essa visão quádrupla, o sistema inteiro desmorona e a precisão cai para níveis inaceitáveis para o uso prático. Vamos mergulhar na segunda fase do nosso mistério: o elegante conceito de trilateração tridimensional. Imagine que você está completamente perdido em um deserto. De repente, um satélite solitário no espaço transmite um sinal dizendo que você está a exatamente 20 mil quilômetros de distância dele. Parece útil, certo? Mas essa informação isolada é assustadoramente vaga para determinar suas coordenadas exatas. Essa única distância apenas coloca você em algum lugar na superfície de uma esfera imaginária gigantesca, cujo raio é de 20 mil quilômetros a partir do satélite. Você poderia estar no Japão, no Brasil, no meio do Oceano Atlântico, ou até mesmo flutuando no espaço sideral ao longo da borda dessa esfera gigantesca. É óbvio que precisamos de mais dados para refinar essa busca incrivelmente imprecisa. Então, um segundo satélite entra em cena e fornece a sua respectiva distância até você. Agora, a magia da geometria começa a acontecer. Temos duas esferas imaginárias gigantescas que se sobrepõem no espaço. A intersecção perfeita dessas duas esferas maciças não forma um ponto, mas sim um círculo bidimensional perfeito flutuando no espaço e cruzando a superfície do nosso planeta de forma contínua. Sua posição agora foi drasticamente estreitada. Você obrigatoriamente está em algum lugar ao longo da linha desse círculo luminoso. Mas espere, esse círculo ainda é perigosamente vasto. Ele pode se estender por milhares de quilômetros, atravessando continentes inteiros, cordilheiras e oceanos profundos. Para guiar um míssil de precisão, estar em algum lugar ao longo de um continente é inaceitável. É neste momento crucial que o terceiro satélite transmite o seu sinal. A terceira esfera imaginária corta diretamente aquele círculo anterior que havíamos formado. Quando uma esfera intercepta um círculo, o resultado são exatamente 2 pontos de intersecção no espaço tridimensional. De bilhões de possibilidades, nós reduzimos o seu paradeiro a apenas 2 pontos matemáticos incrivelmente específicos. A beleza desta matemática é que um desses 2 pontos geralmente está localizado em um lugar absurdo, como no fundo do núcleo da Terra ou flutuando no vácuo do espaço profundo, movendo-se a velocidades impossíveis. O computador do seu celular ou míssil pode facilmente ignorar esse ponto ilógico. O ponto restante, que fica exatamente na superfície terrestre, é a sua coordenada real de latitude e longitude. Pela lógica da geometria pura, 3 satélites deveriam ser perfeitamente suficientes para determinar suas coordenadas exatas em um mapa bidimensional. E em um universo ideal onde as máquinas são impecáveis, eles seriam. No entanto, é exatamente aqui que reside o maior e mais assustador problema técnico na construção de um sistema de navegação do mundo real, um problema que envolve a própria natureza do tempo.
O cálculo dessas distâncias colossais baseia-se inteiramente no tempo de viagem dos sinais de rádio. E como sabemos, sinais de rádio viajam na velocidade da luz aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. O satélite envia um sinal contendo a hora exata em que foi emitido. O seu receptor compara essa hora com a hora em que o sinal chegou. Essa minúscula fração de segundo define a distância. Se o relógio interno de quartzo barato do seu smartphone, ou mesmo o relógio tático do seu míssil, estiver desincronizado por apenas 1 milésimo de segundo em relação ao relógio atômico perfeito do satélite, o cálculo de distância se transforma em um caos absoluto. Um erro de 1 milésimo de segundo na velocidade da luz fará com que a sua posição estimada no mapa erre o alvo em espantosos 300 quilômetros. É exatamente aí que o quarto satélite se torna o salvador da pátria. Este quarto satélite é absolutamente e inegociavelmente necessário. Sua função não é procurar mais espaço geográfico, mas sim corrigir os erros temporais. Ele atua para anular o que chamamos de clock bias ou viés de relógio, garantindo que o tempo no seu receptor barato na Terra seja matematicamente corrigido para o tempo do espaço. Esse quarto pilar de dados garante que o tempo na superfície da Terra esteja sincronizado de forma absoluta e rígida com o tempo fluindo na órbita espacial. Sem esse quarto satélite operando perfeitamente, todo o sistema GPS seria uma bagunça de dados inúteis, incapaz de guiar você até a padaria da esquina, muito menos direcionar um artefato militar de alta velocidade para um alvo estratégico específico. Este é o momento de ápice do nosso entendimento sobre a brutal complexidade da trilateração 3D. Como a Terra é uma esfera maciça e está em constante rotação, não podemos simplesmente lançar 4 satélites e declarar vitória. Para que qualquer ponto do globo veja 4 satélites simultaneamente, os cálculos de mecânica orbital ditam que é necessário um mínimo absoluto de 24 satélites dispostos no espaço. Esses 24 satélites não podem ser jogados de forma aleatória. Eles devem ser espalhados meticulosamente em 6 planos orbitais distintos, cruzando a Terra em ângulos precisos. Essa configuração específica é o que garante a cobertura total do planeta, assegurando que, à medida que a Terra gira, novos satélites surjam no horizonte antes que os antigos desapareçam, eliminando qualquer ponto cego. A escala desse empreendimento é de explodir a mente. Imagine o pesadelo logístico de manter isso tudo. A China, com seu poderoso sistema Beidou, possui mais de 30 satélites ativos operando em uníssono. Os Estados Unidos mantêm cerca de 31 satélites GPS totalmente operacionais para garantir redundância. Se o Irã ou qualquer outra nação isolada quisesse seu próprio sistema, teria que replicar essa mesma frota. Eles teriam que fabricar, testar e lançar com sucesso pelo menos 24 satélites de tecnologia ultrasecreta, interconectando-os em uma única rede neural espacial impecável. Isso não é um projeto de fim de semana ou um programa militar de um ano. É um compromisso multigeracional, um projeto de décadas que drena recursos industriais, intelectuais e financeiros em uma escala que poucos países ousam sonhar. Além da quantidade opressiva, a posição da órbita desses satélites é rigorosamente específica. Eles não podem flutuar na órbita terrestre baixa, conhecida como LEO, onde satélites da Starlink ou a Estação Espacial Internacional residem, a meros 400 km de altura. Satélites de navegação devem ser alocados na órbita terrestre média, a famosa MEO, localizada a cerca de 20 mil quilômetros de altitude. Mas por que eles precisam estar tão absurdamente distantes? Nessa altitude extrema de 20 mil quilômetros, a física orbital dita que os satélites se movem a uma velocidade que lhes permite orbitar a Terra exatamente 2 vezes em um único dia. Essa altitude não foi escolhida ao acaso. Ela é o cobiçado ponto de equilíbrio perfeito ou a zona de cachinhos dourados para navegação por rádio global. A MIO é alta o suficiente para que o feixe de sinal de cada satélite se expanda como um cone de luz de lanterna, cobrindo uma área vasta de continentes inteiros. Ao mesmo tempo, é baixa o suficiente para que a energia do sinal de rádio ainda tenha força para ser captada pelas minúsculas e ineficientes antenas embutidas em nossos celulares de bolso ou nos sistemas de direcionamento de mísseis balísticos. Se colocássemos o sistema baixo demais, na órbita LEO precisaríamos de milhares de satélites caríssimos para garantir que 4 estivessem sempre visíveis em cada metro quadrado da Terra. Por outro lado,
Se os colocássemos alto demais na órbita geoestacionária a 36 mil quilômetros, a degradação do sinal seria tão severa que exigiria antenas gigantescas e fontes de energia nucleares em cada receptor civil. Chegamos à conclusão de que a MEL é a zona dourada incontestável da navegação, mas alcançá-la é um pesadelo logístico. O que nos leva à fase 3, a física brutal do lançamento de foguetes. Enviar uma massa metálica do tamanho de um ônibus escolar para a órbita média exige veículos lançadores de classe superpesada, equipados com motores que geram um empuxo capaz de desafiar a formidável gravidade da Terra. Lembre-se, estamos falando de uma viagem vertical de 20 mil quilômetros. Isso não é apenas cruzar a linha de Kármán aos meros 100 quilômetros de altitude para tirar uma foto do espaço, como fazem os mísseis balísticos de curto alcance. Foguetes destinados à MEL devem possuir múltiplos estágios de propulsão complexos, separando-se e acendendo-se sequencialmente no vácuo congelante do espaço profundo. Eles devem carregar quantidades colossais de combustível altamente volátil. Por causa da tirania da equação do foguete, a maior parte dessa energia química monstruosa é gasta apenas nos primeiros minutos, lutando desesperadamente para tirar o próprio peso do combustível da atmosfera densa da Terra. Cada lançamento singular queima o equivalente a bilhões de dólares em questão de minutos ardentes. E para construir um GPS, você não faz isso uma vez para celebrar. Você tem que repetir esse processo insano dezenas de vezes, com uma taxa de falha absolutamente nula. Se um foguete explode, você perde anos de desenvolvimento de satélites e atrasa a constelação inteira. Mas além do dinheiro, há fatores geográficos implacáveis que muitas vezes são completamente ignorados nas análises geopolíticas superficiais. Para economizar combustível de foguete de forma significativa e carregar satélites mais pesados, os lançamentos devem idealmente ser realizados o mais próximo possível da linha do Equador. No Equador, a rotação natural do nosso planeta atua como uma catapulta invisível, fornecendo uma velocidade tangencial extra, totalmente gratuita, para qualquer foguete que seja lançado em direção ao leste geográfico. Nações que, por azar geográfico, estão situadas muito ao norte ou ao sul do Equador, são severamente penalizadas pelas leis da física. A Europa contorna isso lançando seus satélites Galileu a partir da Guiana Francesa na América do Sul, exatamente na linha do Equador. Os EUA usam as instalações costeiras e do sul na Flórida. A China construiu seu mais novo centro de lançamento na ilha tropical de Hainan, mas veja o caso do Irã. O país está localizado em latitudes médias superiores. Isso significa que todo foguete lançado de seu território requer muito mais combustível para compensar a falta de impulso rotacional da Terra e alcançar a mesma órbita MEL. Mais espaço para combustível significa menos espaço e capacidade de peso para transportar equipamentos de satélite avançados, limitando severamente a tecnologia. Se uma nação isolada não tem acesso diplomático a portos oceânicos distantes para transportar componentes de foguetes gigantescos, ela é forçada a usar foguetes menores e menos potentes que falham miseravelmente em missões MIL. Além disso, os estágios descartados dos foguetes caindo de volta à Terra criam uma tensão geopolítica gigantesca. Superpotências lançam sobre oceanos vazios para evitar acidentes. Se um país no Oriente Médio lança foguetes pesados para o leste para aproveitar a rotação da Terra, os detritos em chamas inevitavelmente cairão sobre territórios de nações vizinhas. Isso pode instantaneamente desencadear crises diplomáticas severas, ou em cenários tensos, até mesmo ser mal interpretado pelos radares inimigos como um ataque militar balístico preventivo, resultando em retaliação catastrófica. Portanto, construir uma constelação autônoma exige muito mais do que apenas entender a química dos propulsores. Exige montanhas inesgotáveis de dinheiro, uma geografia de lançamento estatisticamente vantajosa e ampla liberdade diplomática. Essas barreiras econômicas e logísticas atuam como o primeiro grande filtro cruel que elimina sumariamente 95% dos países do mundo dessa corrida espacial de elite. A Rússia herdou as colossais e isoladas instalações de Baikonur no Cazaquistão da era soviética. A China constrói sua infraestrutura espacial com o peso de orçamentos estatais quase ilimitados. Os EUA contam com um ecossistema comercial agressivo, liderado por empresas como a SpaceX, que cortou drasticamente os custos de lançamento usando foguetes reutilizáveis. Nações isoladas não têm esses luxos. E não se engane,
a batalha logística nunca termina. Os satélites têm uma vida útil estrita. Um satélite de navegação típico no ambiente hostil da MEL sobrevive entre 10 e 15 anos, antes que seus intrincados sistemas internos sejam degradados pela constante radiação cósmica implacável, ou antes que eles esgotem o pequeno estoque de combustível usado para realizar microcorreções de órbita vitais. Isso significa que uma constelação de 24 satélites deve ser um organismo vivo, continuamente reabastecido. Você não pode lançá-los uma vez, declarar independência tecnológica e esquecer o assunto. É um compromisso vitalício com lançamentos de foguetes milionários. É como ter que reconstruir uma frota inteira de aviões de caça do zero a cada década, apenas para manter o status quo de funcionamento. Portanto, mesmo que um país demonstre a capacidade de fabricar mísseis balísticos de última geração que são usados uma única vez em uma explosão de glória bélica, construir e manter pacientemente uma infraestrutura contínua em um ambiente extremo é um jogo completamente diferente. A logística de lançamento e manutenção é uma muralha de aço intransponível para potências militares médias. Agora entramos na fase 4. Prepare-se, porque este é indiscutivelmente o coração pulsante da tecnologia de navegação, o mistério insondável dos relógios atômicos de precisão quântica. Os satélites de navegação, na sua essência mais pura, não são transmissores de rádio comuns. Eles são, na verdade, relógios atômicos voadores com um nível de precisão que beira o absurdo científico. Sem esses relógios atômicos incrivelmente estáveis, toda a lei de trilateração 3D que discutimos anteriormente desmoronaria em frações de segundo. Como já estabelecemos, os sinais viajam a 300 mil quilômetros por segundo. Se o relógio interno do satélite desviar um único segundo, o cálculo de posição no solo errará por 300 mil quilômetros, colocando você na órbita da Lua em vez de na sua rua. Mas sejamos mais realistas. Se o relógio atômico errar por apenas um microsegundo, uma milionésima fração de um segundo, a posição do seu míssil balístico desviará em 300 metros. Isso é mais do que suficiente para falhar catastroficamente em atingir um alvo estratégico militar, como um bunker ou um porta-aviões, atingindo o vazio em vez de concluir a missão com precisão cirúrgica. Para obter a cobiçada precisão submétrica, ou seja, margens de erro abaixo de 1 metro, o relógio no satélite não pode variar mais do que alguns nanosegundos por dia. Um nanosegundo é um bilionésimo de um segundo. É um lapso de tempo tão incompreensivelmente curto que escapa completamente à percepção sensorial humana. O melhor relógio mecânico de luxo do mundo perderia segundos a cada mês. Precisamos de algo infinitamente mais estável do que a vibração de um cristal de quartzo. A solução definitiva da física é o relógio atômico. Este dispositivo milagroso não usa engrenagens de metal ou cristais piezoelétricos. Em vez disso, ele conta as transições exatas de micro-ondas emitidas por elétrons saltando entre estados de energia dentro de átomos de rubídio, césio ou hidrogênio. A frequência dessa transição eletrônica específica não é uma invenção humana, é uma constante fundamental e imutável do nosso universo, idêntica aqui ou em Andrômeda. Empacotar um laboratório inteiro de física quântica capaz de ler essas vibrações atômicas dentro de uma caixa de metal do tamanho de um micro-ondas comercial é, francamente, um milagre absoluto da engenharia humana moderna. Construir relógios atômicos funcionais para uso em laboratórios terrestres controlados já é um desafio monumental. Mas construir um que consiga sobreviver à violência sísmica de um lançamento de foguete, resistir à radiação ionizante do espaço cósmico e operar perfeitamente sem nenhuma manutenção humana por 15 longos anos, isso é tecnologia de nível divino, guardada a 7 chaves pelas superpotências. Essa tecnologia não é vendida livremente no mercado negro ou em feiras internacionais de armas, mas o desafio da física não para na fabricação. Entramos no reino de Albert Einstein. No espaço, os satélites viajam a uma velocidade vertiginosa de cerca de 14 mil quilômetros por hora. De acordo com a teoria da relatividade especial, objetos em alta velocidade experimentam uma dilatação do tempo. Devido a essa velocidade extrema, o tempo a bordo do satélite passa ligeiramente mais devagar do que para um observador estático na superfície da Terra. Isso é conhecido como dilatação cinemática do tempo. Se fosse só isso, já seria um pesadelo de cálculo. Mas há uma segunda força invisível agindo sobre os nossos satélites de navegação lá no alto: a curvatura da gravidade da própria Terra.
Ao mesmo tempo, porque o satélite está a longínquos 20 mil quilômetros de distância, a atração gravitacional que ele sente é incrivelmente mais fraca do que a que sentimos no nível do mar. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, onde a gravidade é mais fraca, a malha do espaço-tempo é menos esticada, e portanto o tempo flui mais rápido do que na superfície do planeta. Esses dois efeitos relativísticos duelam constantemente. O efeito da gravidade mais fraca é matematicamente mais dominante do que o efeito da alta velocidade. Como resultado líquido, o relógio no satélite funciona ligeiramente mais rápido do que os relógios na Terra. Especificamente, os relógios atômicos na órbita MEL avançam cerca de 38 microsegundos a mais a cada dia que passa. Sem uma compensação algorítmica contínua e rigorosa para esse exato efeito relativístico de 38 microsegundos, o sistema inteiro de navegação acumularia erros em cascata e erraria as posições terrestres em mais de 11 km por dia, tornando-se inútil em menos de 24 horas. O microcontrolador do satélite deve ser programado para distorcer intencionalmente o tempo e combater Einstein. Imagine o nível formidável de especialização científica que isso exige. Uma nação não precisa apenas de engenheiros de combustão militar para foguetes. Ela precisa desesperadamente de físicos quânticos brilhantes e astrofísicos teóricos de classe mundial para projetar e sustentar esse sistema. Nações obcecadas apenas com a força bruta de armas ofensivas frequentemente negligenciam essa ciência. É infinitamente mais fácil para regimes em desenvolvimento comprar a tecnologia de guiagem pré, fabricada de potências estrangeiras, do que nutrir gerações de cientistas fundamentais para construir, lá do zero absoluto. Mas como esse sistema gerencia trilhões de cálculos de dezenas de satélites em tempo real? É aqui que a moderna inteligência artificial assume o leme de controle da constelação. Sistemas modernos, como o chinês Beidou 3, usam redes neurais de IA avançadas para prever anomalias orbitais minúsculas, calcular refrações de sinal causadas por distúrbios na ionosfera e sincronizar os relógios atômicos de forma autônoma. Essa IA age como o cérebro central e onisciente da constelação, nunca dormindo, garantindo que o caos do espaço sideral não afete os mapas em nossos bolsos. Porém, operar supercomputadores de IA e relógios atômicos apresenta um obstáculo material chocante que esmaga o senso comum mais uma vez. Um dos elementos mais cruciais na tecnologia de navegação por IA e computação quântica não é o silício, ouro ou o lítio, mas sim o gás hélio. Sim, o mesmo gás inerte que usamos para encher balões infantis de festa é a chave para a supremacia espacial. Em sua forma líquida extrema, o hélio atinge temperaturas próximas ao zero absoluto cósmico. É tão incrivelmente frio que elimina quase toda a resistência elétrica. Os supercomputadores de IA terrestres, que processam os complexos algoritmos de navegação, bem como os sensores quânticos da nova geração, dependem vitalmente de banhos de hélio líquido para não derreterem sob a carga de processamento. O problema fatal é que o hélio é um recurso natural finito, que não pode ser sintetizado artificialmente de forma viável. Ele é extraído como um subproduto raro junto com o gás natural em locais muito específicos. Apenas os Estados Unidos, Rússia e Catar controlam a vasta maioria do suprimento global. Se uma nação sofre embargos e é cortada dessa cadeia, suas ambições de IA quântica morrem, o que nos leva diretamente à fase 5, estações de controle em solo e sincronização contínua. Vamos esclarecer um equívoco colossal. Satélites de navegação não são entidades autônomas e solitárias vagando no escuro. Eles são mais parecidos com pipas de alta tecnologia. Precisam ser constantemente puxados, monitorados e recalibrados por fios de rádio invisíveis operados por técnicos na Terra. Sem calibrações de solo diárias, a órbita de um satélite irá inevitavelmente se desviar. A atração gravitacional instável da Lua, do Sol e a pressão imperceptível mais constante da radiação solar empurram fisicamente o satélite para fora de sua rota idealizada. O dono do sistema deve, portanto, construir uma vasta rede de estações de controle mestre e antenas de radar gigantes ao redor do globo. A função crítica dessas estações terrestres é rastrear milimetricamente a posição real de cada satélite contra as estrelas de fundo, calcular o quanto eles erraram o caminho e fazer o upload de novos pacotes de dados de correção a cada poucas horas.
É aqui que a geopolítica ataca de forma brutal as ambições de qualquer nação isolada e fortemente sancionada pela comunidade internacional. Como a Terra gira, uma estação localizada em um único país só pode ver e se comunicar com satélites específicos por algumas breves horas por dia, para monitorar uma constelação ativamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupções. Você precisa de bases aliadas e estações espalhadas por quase todos os continentes e oceanos do globo, garantindo linha de visão contínua para o espaço. Os Estados Unidos mantêm sua hegemonia, possuindo estações de controle GPS no Havaí, no Colorado, na remota Ilha da Ascensão no Atlântico, em Diego Garcia no Oceano Índico e no atol de Kwajalein no Pacífico. Essa rede formidável garante que nenhum satélite fique sem supervisão. Mas e uma nação embargada? Ela não terá permissão para construir radares de nível militar em solo estrangeiro. Se um país como o Irã forçar a construção de uma constelação confiando unicamente em radares dentro de suas próprias fronteiras, sofrerá de cegueira orbital. Quando seus satélites orbitarem sobre a América do Sul, por exemplo, o Irã não terá absolutamente nenhuma maneira de controlá-los ou atualizar. Quando o satélite retornar sobre o Oriente Médio, seus dados de posição já estarão perigosamente incorretos. Algumas nações avançadas tentam contornar isso usando intersatellite links. Em vez de se comunicarem com a Terra, os satélites conversam entre si no vácuo usando lasers ópticos, retransmitindo pacotes de dados de um para o outro até alcançar o país de origem. A China é mestre nisso com o sistema Beidou. No entanto, apontar lasers invisíveis entre satélites a milhares de quilômetros é um pesadelo. Imagine tentar acertar uma agulha flutuante com um rifle sniper disparado de 100 quilômetros de distância, enquanto você e o alvo estão correndo em carros de Fórmula 1 em direções opostas. Essa é a complexidade mecânica da comunicação a laser entre satélites. Combinando estações globais, relógios atômicos e ar resfriado a hélio e megafoguetes, temos uma fortaleza tecnológica absolutamente inexpugnável. A ciência pura não se importa com discursos nacionalistas ou bravura militar. Isso nos leva à fase 6, a inevitabilidade das alianças geopolíticas. Enfrentando esse muro de concreto da física, a estratégia mais lógica para potências militares emergentes é alugar, e não construir. Por que queimar o PIB de uma nação inteira para lutar contra a gravidade se você pode simplesmente usar sistemas aliados? A China promoveu incansavelmente seu sistema Beidou, 3 para os países participantes de sua iniciativa Cinturão e Rota. Para nações embargadas, firmar parcerias tecnológicas profundas com donos de constelações como Pequim ou Moscou com o GLONASS é a única saída técnica racional. O Beidou tornou-se uma infraestrutura militar alternativa global formidável, projetada para rivalizar com o GPS americano. Equipando seus drones e mísseis com chips receptores compatíveis com Beidou, esses países obtêm olhos de águia no céu para suas armas, sem o custo de lançar um único parafuso ao espaço sideral. Em troca, a superpotência fornecedora ganha influência diplomática absoluta e submissão tecnológica. É uma simbiose perfeita que prova que guerras modernas são vencidas pelo controle rigoroso de dados espaciais. Claro, depender do sistema nervoso de outro país carrega um risco de aniquilação tática. E se, no meio de um conflito existencial crítico, o país provedor do sinal de rádio decidir apertar um botão e cortar o acesso militar de alta precisão, esse é o preço sombrio da dependência. Para mitigar isso, muitos países instalam sistemas de navegação inercial, ou INS, como reserva de emergência em seus mísseis. O INS é uma obra-prima de engenharia autônoma. Ele não precisa olhar para as estrelas ou receber sinais. Ele usa giroscópios a laser e acelerômetros hipersensíveis para sentir cada milímetro de movimento e rotação a partir do ponto de lançamento. Ele calcula cegamente onde está com base em onde esteve. No entanto, o INS possui uma fraqueza mecânica fatal conhecida como acúmulo de erro de deriva. Quanto mais tempo um míssil voa confiando apenas na navegação inercial, maior se torna o desvio. Um erro microscópico no primeiro minuto de voo se multiplica exponencialmente. No final de uma jornada intercontinental, o míssil pode errar a cidade inteira. É por isso que o INS deve ser constantemente domado e corrigido pelas atualizações perfeitas dos satélites. Sem o GPS, o INS é apenas um cronômetro com prazo de validade.
E o que acontece se o inimigo usar a guerra eletrônica? Como os sinais dos satélites MEO viajam 20 mil quilômetros, eles chegam à Terra incrivelmente fracos, com menos força do que uma lâmpada de 25 watts vista de muito longe. Isso os torna extremamente vulneráveis ao jamming. O jamming é simplesmente inundar a frequência de rádio local com ruído branco eletrônico poderoso, ensurdecendo os mísseis invasores. Mas há algo muito mais aterrorizante do que o jamming, o spoofing. Em vez de bloquear o sinal, o inimigo transmite um sinal de GPS falso e ligeiramente mais forte. O míssil ou drone incauto morde a isca e trava no sinal falsificado. O inimigo então altera gradualmente as coordenadas, sequestrando o sistema de navegação e guiando a arma de forma suave e indetectável para o oceano ou de volta para quem a lançou. A única defesa verdadeira contra o spoofing sofisticado é possuir sua própria constelação com canais militares altamente criptografados. O GPS americano usa o código P ou M-Code, que muda constantemente usando chaves de criptografia secretas. Apenas receptores militares oficiais aliados possuem o hardware para ler esse código inhackeável. É o privilégio final e absoluto de construir seu próprio sistema espacial. É fascinante notar como essa tecnologia militar extrema moldou nossa vida civil. Para detectar esses sinais incrivelmente fracos do espaço sob o ruído de fundo da Terra, os engenheiros inventaram o CDMA, uma forma de processamento de sinal digital complexo. Essa exata tecnologia de guerra militar foi a base direta para a criação das redes de telefonia celular 3G que conectaram o mundo civil na década passada. Isso nos ensina uma lição profunda sobre a hierarquia da tecnologia. Construir motores de foguete explosivos é tecnologia pesada do século XX. Criar computadores de guiagem inercial é tecnologia de meados do século XX. Mas manipular ativamente a malha do espaço e do tempo no vácuo sideral com relógios atômicos e inteligência artificial é o auge supremo e indiscutível da civilização do século XXI. E a evolução não para. O sistema Beidou 3 introduziu uma revolução tática: capacidade de comunicação bidirecional de mensagens curtas. Ao contrário do GPS antigo, que apenas enviava o tempo de forma unilateral, os satélites chineses permitem que unidades militares não apenas recebam sua posição, mas enviem relatórios criptografados de volta ao comando central através do próprio satélite de navegação, em silêncio de rádio. E sobre a Europa? O sistema Galileu é único porque foi concebido desde o primeiro dia como uma infraestrutura estritamente civil, em contraste com as raízes militares do GPS ou GLONASS. A União Europeia gastou bilhões não para guiar armas, mas para garantir a total independência tecnológica e econômica de seu bloco comercial em relação aos caprichos do Pentágono, oferecendo uma precisão civil sem precedentes. Existem também sistemas puramente regionais. A Índia opera o Navik com apenas 7 satélites focados exclusivamente no subcontinente indiano. O Japão possui o QZSS, projetado especificamente para melhorar a precisão do GPS dentro dos desfiladeiros de concreto de suas metrópoles superpovoadas. Esses sistemas ficam em órbitas geossíncronas fixas, mas não servem para guiar mísseis balísticos intercontinentais globais. Por fim, o maior escudo de proteção dessas constelações é o seu papel na economia global moderna. O sistema financeiro global usa o relógio atômico do GPS para carimbar o tempo das negociações de ações em alta frequência. Redes elétricas nacionais usam esses sinais para sincronizar a corrente alternada. Se uma nação abater um satélite GPS, ela paralisa o mercado de ações e apaga as luzes de continentes inteiros. Qual será o futuro se o espaço se tornar um campo de batalha congestionado? Os cientistas militares estão agora focados no desenvolvimento da navegação quântica. Em vez de olhar para os satélites, essa tecnologia usa sensores de gravidade quântica super resfriados para medir variações microscópicas no campo gravitacional da Terra. A Terra tem uma impressão digital gravitacional única em cada metro quadrado. O dispositivo quântico lê essa impressão digital topográfica enquanto se move e a compara com um mapa magnético interno hiperdetalhado. Como não emite nem recebe nenhum sinal de rádio externo, é fisicamente impossível sofrer jamming ou spoofing por forças inimigas. É a forma final de furtividade. No entanto, atualmente esses sensores exigem laboratórios do tamanho de caminhões cheios de lasers e hélio líquido. O desafio para as próximas décadas é miniaturizar essa tecnologia quântica massiva para que caiba no nariz aerodinâmico de um míssil ou em um smartphone civil.
Até que esse dia chegue, a hegemonia inquestionável das constelações de satélites Mio continuará a ditar as regras do mundo. As 4 superpotências espaciais continuarão sendo as mestras absolutas do espaço e do tempo em nosso planeta. Para resumir essa jornada científica brutal, por que o Irã, com seus mísseis temíveis, não cria seu próprio GPS? Porque a ciência não aceita atalhos. Exige 24 satélites em harmonia orbital perfeita. Exige domínio da física quântica para criar relógios atômicos que desafiam Einstein. Exige IA resfriada a hélio raro e exige dezenas de foguetes gigantescos lançados perto do Equador com calibração global. Construir uma arma que cruza continentes é uma demonstração impressionante de engenharia mecânica destrutiva, mas construir o ambiente invisível que guia essa arma é uma demonstração de poder civilizacional em escala total, unindo astrofísica, economia e diplomacia. Na era moderna, a verdadeira independência militar absoluta é uma ilusão romântica destruída pelas duras equações matemáticas do vácuo espacial. Então, da próxima vez que você abrir o aplicativo de mapas no seu celular para procurar a cafeteria mais próxima, pare e respire fundo. Você está segurando um dispositivo de vidro que se comunica silenciosamente com relógios atômicos a 20 mil quilômetros de altura, neutralizando ativamente a teoria da relatividade de Einstein, processado por computadores resfriados a hélio líquido em bases distantes. Você está acessando a infraestrutura de engenharia mais complexa, cara e improvável da história da humanidade e está fazendo isso de graça. A exata mesma tecnologia cósmica que decide o destino de guerras nucleares e mantém o mercado financeiro global respirando está literalmente acomodada na palma da sua mão. A ciência tem uma maneira poética e sublime de humilhar o ego humano. E então, exploradores? Essa imersão na física quântica e na geopolítica orbital abriu seus olhos para o quão absurdamente complexa é a tecnologia invisível que governa nosso mundo. Se você encontrou valor nesta análise profunda e apaixonada, por favor, inscreva-se no Mistérios da Ciência. Ative o sino de notificações agora para não perder nossa próxima viagem pelos segredos do universo. Não se esqueça de deixar o seu like. Isso é vital para apoiar a divulgação científica rigorosa em português brasileiro. Compartilhe este vídeo com seus professores de física, colegas de engenharia ou com aquele amigo fascinado por estratégia militar. Vamos juntos espalhar o pensamento crítico e a razão contra a maré de desinformação superficial. A ciência é a nossa maior arma. Deixe um comentário aqui embaixo. Qual outra tecnologia cotidiana parece incrivelmente simples à primeira vista, mas que você suspeita ser um pesadelo da engenharia quando dissecada pelas leis da física? Adoraria ler as teorias de vocês. Eu sou a Nova, sua analista científica do canal Mistérios da Ciência. Continuem questionando o universo e até a nossa próxima exploração espacial. Câmbio e desligo.